os sábios, né, enfim, dentro do sistema de desenvolvimento de conhecimento, de evolução organizada, dentro dos monastérios, entre os sábios de modo geral, dentro dos textos védicos, isso é chamado de Sthira, ou pessoa de mente estável, pessoa de mente fixa, né, de mente estável. Nós estamos constantemente falando em termos da evolução, de buscar a evolução, etc. Mas a gente não entende muito bem como é que isso funciona quando a coisa fica real, quando o objetivo é real, quando isso é real mesmo, né? Quando é que isso se torna um princípio, quando é que isso fica profissional, né? Quando é que a gente amadurece de fato para esse princípio? Nós temos uma ideia de evolução romântica, uma ideia mais assim utópica, mais novelística, né? Cinematográfica, por assim dizer. Então, para nós, para muitos de nós, para a maioria de nós, evolução é você sentir a si mesmo, sentir a humanidade, conectar-se com a humanidade de maneira aleatória, e tudo isso é muito mais uma curtição individual, é uma espécie de êxtase pessoal, né? E só que para você, por exemplo, em países desenvolvidos, né, ou instituições desenvolvidas, bem estruturadas, né, quando você vai fazer um serviço voluntário, então é preciso que você preencha certos requisitos de qualificação, não é, para que você possa prestar aquele serviço voluntário. E algumas qualificações mínimas são necessárias para que você seja aceito, para que a pessoa seja aceita como voluntário. Então, quando nós pensamos em evoluir espiritualmente, nós temos uma ideia de que isso é democrático de qualquer maneira, ou seja, nós podemos fazer isso de qualquer maneira, como nós queremos, de maneira caprichosa. E não é assim que funciona. Na nossa mente, na nossa experiência individual, digamos, nosso isolamento conceitual, que é uma espécie de limite existencial, aí nós criamos realidades paralelas e mundos artificiais em que nós controlamos esses mundos. E aí nós podemos, nesse sentido, nós podemos fazer da maneira como nós queremos, porque vai funcionar de qualquer maneira, porque não tem uma referência com outro mundo, só tem uma referência com o nosso mundo pessoal. Como o Raul Seixas, ele, né, cantou: neste caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir por não ter onde ir. Então, quando a gente tem uma ideia muito abstrata, muito amadora do que é a evolução, nós fazemos do jeito que nós queremos, ou do jeito que a mente permite que nós façamos. Então, não é necessariamente que nós estamos buscando a evolução. Nós estamos interagindo com a mente, e se a mente autorizar, a gente progride. Se ela não autorizar, a gente faz o que ela deseja que seja feito. Então, esse descontrole, essa falta de determinação, de constância no cuidado pessoal, isso indica um certo distúrbio em termos da proposta mais radical que está sendo ali colocado em pauta. Por exemplo, só para dar um exemplo prático aqui, imagine que uma criança ou uma pessoa deixe de tomar banho, pense, não vou mais tomar banho, então deixe de comer, ou deixe de cuidar das questões básicas. Então, logo essa pessoa vai chamar a atenção como alguém que não tem capacidade de autogerir-se, de autocuidar-se, né? Então ela também não tem capacidade de cuidar dos demais. Então o governo vai tomar posse do cuidado dessa pessoa, ou um parente, um familiar, vai precisar cuidar dessa pessoa porque ela não está na posse da sua própria capacidade de gerência. Então ela é considerada uma pessoa vulnerável e, portanto, incapacitada. Às vezes pode ser por problemas psicológicos, né? Às vezes pode ser por problemas físicos, enfim. Por algum motivo ela é incapacitada de gerir-se a si própria, né? Então, quando nós pensamos em termos da nossa evolução pessoal, de como nós progredimos, de como é o processo de autoconhecimento, de evolução,
isso requer uma determinação, um estado fixo mental, né? Um domínio sobre a própria mente. E aí nesse ponto em que uma grande maioria dos jogadores são desqualificados para a próxima fase, porque o conceito que eles têm de evolução é um conceito romantizado, utópico, novelístico, de que evolução significa ter sensações internas de que eu sou uma personalidade que evolui. E isso é praticamente no sentido filosófico, não no sentido biológico, no sentido filosófico, é um autismo espiritual, porque é um excesso de egoísmo e de infantilidade, já que ela não tem condições de ter domínio sobre a própria mente, significa que ela negligenciará os cuidados internos pessoais. Então ela não tem conhecimento e não tem maturidade suficiente para lidar com o ambiente em que ela está entrando. Então é necessário que realmente nós nos profissionalizemos, nós nos tornemos mais maduros, mais conscientes da nossa proposta, porque essa fase de uma curtição intelectual daquilo que é evoluir faz parte também. Mas chega um momento em que nós realmente temos que tomar posse desse sentido e aplicá-lo. E o sadhana, como nós mencionamos a palavra, o sadhana, que é um processo contínuo, ele requer do jogador determinação para continuar ativando os seus mecanismos, mesmo quando a turba, ou seja, mesmo quando o grosso da torcida, a manada, né, a massa, está indo numa direção. Então nós não podemos entrar no clima da manada. Para poder ter integridade e constância, entrar no clima da manada significa equiparar-se. E o que acontece é que nós vamos nos conectar com o inconsciente coletivo e nós vamos absorver os resíduos do inconsciente coletivo. Vai ter um desalinhamento dos chakras, vai ter uma contaminação da consciência, vai ter efeitos colaterais. Entende? É como quando você entra num lugar sujo. Você pode até entrar naquele local sujo, mas você não pode esperar sair dali limpo. É natural. E a mente, ela é puxada pelo inconsciente coletivo, então ela está plugada na massa. E se a massa vai para lá, a mente vai também. E o caminho do sábio é um caminho do contrário, é um caminho em que ele vai contra a gravidade, justamente porque ele está querendo ascender, subir. E para subir ele tem que vencer a gravidade. Por exemplo, se você quer voar no avião, você precisa de um impulso para superar a gravidade. Um foguete, você tem combustível para impulsionar, para superar a gravidade. Para sair do sistema solar é preciso de um tipo de motor que tenha força para superar a gravidade do sistema solar. E nesse sentido, para superar a gravidade do processo de decadência mental e espiritual, é necessário impulso e para ir contra a gravidade. E a gravidade é o inconsciente coletivo, é o consciente da massa. Ah, é festa, então vamos para a festa. Vamos ficar 4, 5 dias aí em estado de coma. Daí volta assim, um pouquinho, vamos ver, cansado, desgastado, um pouco frustrado. Por quê? Acompanhou a manada. Daí tem efeitos colaterais, porque você se pluga no inconsciente coletivo da massa, o resultado também vem. É como você comprar ações de uma empresa que vai falir. Você vai ter prejuízos. Você compra a ação de uma empresa, você se torna sócio da empresa. Se a empresa lucrar, você lucra. Se ela falir, você também fale junto. Então, plugar-se à massa e equiparar-se ao grupo do coletivo vai dar um resultado. E esse resultado vai ser experimentado na forma de emoções, porque a função da mente é sentir e desejar. A função da inteligência é discriminar se esse sentimento ele é apropriado e se esse desejo procede ou não. Então a inteligência decide, a mente apenas sente e deseja, imagina.
Então, o resultado consequente do efeito manada, do efeito massa, é experimentar o que a massa sente. É experimentar o que a manada experimenta. A massa, né? Que é a manada no sentido de metáfora, que vai todo mundo mais ou menos igual para uma direção. E como nós experimentamos as consequências do ponto de vista dos sentimentos, já que nós nos plugamos com a mente do grupo, então nós experimentamos as emoções do grupo. E eu não sei se vocês sabem desses dados, mas nesses períodos são os picos de depressão e suicídio na humanidade. Passou a festa, foi uma curtição, daqui a pouco começa a aparecer os efeitos. Né? Aos domingos, por exemplo, é quando o índice, né, as taxas, as estatísticas de suicídio mais crescem nos domingos, porque no final de semana o consciente coletivo está em decadência, em coma radical, e o resultado consequente é uma depressão radical, e o fruto da depressão radical são os altos índices de suicídios. Então, para aqueles que querem manterem-se imunes aos efeitos colaterais da mente coletiva, deve adotar o caminho do sábio, que é o caminho do sadhana. E o caminho do sadhana significa, aqueles que são espiritualistas não devem, assim, flertar com tanta frequência com a escuridão. Eles devem fazer amizade com a luz, com o princípio, assim, que é o despertar. Ele deve buscar a direção do despertar. E o despertar pragmático começa com o Sol. É o Sol. O Sol é a referência. Já é uma inteligência biológica projetada exatamente por Deus, para que nós tivéssemos alguma referência de como as coisas funcionam de maneira inteligente. Então, o universo foi criado de maneira inteligente. O Sol desperta a natureza. Como nós, no nosso falso prestígio, no nosso falso orgulho, nós dominamos a natureza, entre aspas, então nós fazemos caprichosamente do jeito que nós queremos. E o resultado consequente disso é índices altíssimos de depressão e suicídio. Então nós temos que nos harmonizar com o universo, nós precisamos nos harmonizar com Deus. Por isso nós precisamos nos harmonizar com a biologia do universo, de como as coisas funcionam. Acordar pela manhã é uma característica de quem tem sabedoria. Então aqueles que flertam com a escuridão, com o sono profundo, com o estado de coma, eles estão conectados com a mente de massa. E o resultado consequente vai ser uma sensação de mal-estar, de vazio, de frustração, de caos interno. E é desagradável isso. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas as sensações de vazio, de inutilidade existencial, de falta de sentido, de objetivo, de entendimento do que é existir, é desconfortável. Eu, particularmente, não acho agradável, não. E, claro, para ficar imune a isso, nós precisamos de ter nós precisamos de ter uma estratégia. E evolução não é abstração. Eu acho que tem algum telefone ligado, Tula. Dá uma olhadinha, por favor. Eu acho que é o seu mesmo, viu? Será? Então, isso que nós estamos fazendo, esse exercício, esse sadhana que nós estamos fazendo, sadhana vai exigir de nós, se for tomado profissionalmente como um processo para se alcançar um objetivo, que é o autocontrole emocional, o equilíbrio emocional, para que nós sejamos capazes de cuidar dos demais ao nosso redor, isso vai pedir de nós uma mente fixa, com determinação, com constância. Não pode ser bipolar. A nossa relação com o nosso cuidado interno não pode ser uma relação amadora, precisa ser uma relação mais profissional, não pode ser uma relação bipolar. Hoje eu estou afim, amanhã não estou. Depois da manhã não estarei.
O Bolsonaro decretou uma lei lá, abalou com a minha psicologia, não consigo mais nem pensar em nada na vida, e pronto, então vou ficar em coma por um tempo. Esse tipo de bipolaridade é a mente tomando posse da pessoa. Então o jogador é um jogador fraco. E um jogador fraco não consegue fechar a fase. Ele vai continuar na fase dos fracos. E espiritualistas, ou aqueles que cuidam dos demais, aqueles que lidam com outros, aqueles que são orientadores dos demais, eles precisam ser fortes consigo próprios, capazes de cuidarem-se da sua própria higiene pessoal contínua. Nós nos banhamos diariamente, nós nos alimentamos diariamente, e portanto, pode ser que um dia ou outro a gente não tome banho, ou até a gente não come apropriadamente, mas isso não causa um impacto muito grande. Agora, se nós passamos 2, 3 dias sem nos banhar, passamos 2, 3 dias sem nos alimentar, então isso já dá um efeito, pode ser percebido um efeito grande. Tá certo, pessoal? Então não vamos começar um ano, é dito no livro Bhagavad Gita, é dito que tem um ditado que diz assim: os tolos correm por onde os sábios temem pisar. Né? No Bhagavad Gita está dito que para aqueles que são sábios, o caminho é inverso. Aqueles que buscam o caminho da sabedoria é inverso. Por quê? Aquilo que é a noite para as entidades vivas comuns é a hora de despertar para um sábio introspectivo. E aquilo que é a hora de despertar para os ignorantes é noite para aquele que tem conhecimento. Então, nosso caminho é inverso. O caminho do ciclo de repetidos nascimentos e mortes desce com a gravidade, assim como tudo nesse mundo material tem um fator de entropia, se decompõe no final, né? Vai para baixo, a chuva desce, as coisas decaem, então tudo vai para baixo, que é o ciclo descendo. O caminho que nós estamos fazendo é um caminho inverso, é para cima. Isso requer impulso e requer constância. Então, nesse ano, aqueles que quiserem aproveitar a fenda no tempo, né, que é o alinhamento auspicioso e favorável dos mestres, Saturno, Júpiter e Mercúrio combinados, a minha sugestão é que tornem-se pessoas mais fixas no sadhana. E o sadhana significa despertar pela manhã. Não tem problema se não quiser estar na sala dos mantras, de repente está precisando de ter um pouco de introspecção, ficar sozinho, mas não deixe de despertar com o sol. Porque o sol é que vai te imunizar da escuridão. O sol representa a potência de Deus, é a luz que nós buscamos. Tá? Mas se você quiser força, né, ouvir conhecimentos que vão te fortalecer, que vão te purificar, então a sala dos mantras, ou outras salas que você frequentar, vai estar talvez aberta. E se você quiser ficar sozinho ou sozinha, faça isso sem problema nenhum. Mas não negligencie o sol, não flerte com a escuridão, porque tem efeitos colaterais. E são emocionais, tá bom? Então nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos nos tornar profissionais nesse caminho que nós estamos fazendo. O resultado final é extremamente vale a pena, muito a pena, porque o resultado desse esforço que nós estamos fazendo de nos limpar diariamente, de nos alimentar diariamente, de nos gerir, de nos cuidar de forma consciente, continuamente, demonstra uma pessoa saudável, sã. Alguém que consegue cuidar-se de si próprio com constância é alguém saudável psicologicamente falando. E alguém que consegue cuidar-se de si mesmo constantemente é alguém saudável, alguém são espiritualmente falando.
Então essas pessoas com uma certa gerência de si mesmo, são essas que conseguem gerir os outros. Aqueles que não são gerentes de si próprios, são instáveis e se entregam ao êxtase da escuridão, quando eles vão lidar com outros, assimilam karma. É perigoso, inclusive. Um espiritualista, um médium, um orientador espiritual que flerta com a escuridão, na hora em que vai lidar com o sofrimento dos demais, assimila esses sofrimentos. Experimenta esses sofrimentos em si, porque ele não está imune. Ele está vulnerável. E é perigoso. É como um médico entrar numa sala de cirurgia sem máscaras, sem equipamentos adequados. Ele pode adquirir a doença. Então, aqueles que lidam com situações assim devem precaver-se. E como no nosso grupo, a maioria de nós são pessoas dessa qualidade. Se você olhar para si próprio, você vai ver que ao seu redor tem muitas pessoas que dependem de você, espiritualmente falando. Então, como a minha especialidade como representante védico é orientar aqueles que orientam grupos de pessoas, normalmente são enviados para mim líderes, mestres dos demais. Então eu posso assim, claramente ver que de cada 10 pessoas que se conectam comigo, 9 são terapeutas, são psicólogos, são orientadores, são médiums, são pessoas que lidam com o grupo. Então, cada um de vocês ao redor tem um grupo grande. Então, é um grande grupo que está sendo gerido. E na minha condição de representante védico e orientador dentro da senda do caminho da evolução do ponto de vista védico, eu preciso mencionar esse fato com uma certa frequência, porque se eu não fizer isso, eu estou sendo negligente com a minha própria responsabilidade de orientá-los apropriadamente. E é perigoso, de fato perigoso ser um mestre, um líder, um orientador, um médium, se você não tiver um sadhana saudável em termos da capacidade de cuidar-se de si mesmo e controlar a própria mente e dominar a mente. É perigoso porque você vai entrar em contato com uma matéria-prima, que é o karma dos demais, que são os sofrimentos humanos. Isso vai te afetar psicologicamente, te abalando emocionalmente, porque é com a mente que se experimenta o resultado consequente. Vai dar consequência como depressão, confusão mental, ansiedades e etc. Tá? E se você tiver uma estabilidade, uma maturidade de cuidado diário consigo mesmo, fazendo o seu realinhamento dos chakras, fazendo a sua limpeza de consciência, o seu sadhana, tomando as precauções de segurança para lidar com o mundo, né? Afinal de contas, nós interagimos com um grupo que é um campo, mesmo para aqueles que não são terapeutas ou que não são líderes de outras pessoas, ainda assim, eles convivem com o mundo ao redor. E conviver com o campo sem um sistema de segurança pode ser uma experiência que gere consequências. E é justamente isso que nós estamos buscando. Nós não queremos paz? Não é isso que nós estamos buscando? Esse esforço que nós fazemos não é em termos da nossa cura interna. Por que nós fazemos esse esforço? Porque nós experimentamos ansiedades, angústias, sofrimentos internos, confusão existencial, e nós não gostamos desse estado de espírito. Nós queremos superar isso daí. Nós queremos ser pessoas que tenha paz interna, autocontrole emocional, equilíbrio interno, e que nós sejamos capazes de orientar aqueles que estão sofrendo e que se aproximem de nós. Nós queremos ser pessoas conscientes e integrais na nossa abordagem com relação à existência. Nós queremos sentir a sensação de paz interna, que é o equilíbrio emocional. É isso que nós queremos. Nós queremos isso. Nós não estamos assim simplesmente parafraseando sobre esse efeito. Nós queremos objetivamente isso. É isso que nós queremos.
O objetivo está muito claro diante de nós. Nós estamos buscando isso com muita clareza, com muita objetividade. Nós não estamos fazendo uma experiência religiosa. Nós estamos fazendo uma busca objetiva, contínua e determinada para alcançar o estado de cura interna, de saúde mental, saúde psicológica, saúde espiritual, gerência pessoal. É isso que nós queremos. Sem, subterfúgios. Para isso, nós precisamos de evitar o grito da torcida. Nós precisamos de uma estabilidade. Nós precisamos ser fixos. Essa qualidade de ser fixos chama-se dhira. E no Bhagavad Gita, Krishna diz, declare que aquele que se torna fixo na busca do Supremo é uma pessoa de conhecimento. Então a gente precisa de ter uma média acima da média para poder ter condições de lidar com a média, tá, pessoal? Então nós vamos começar o ano de 2021 mais fortalecidos, ok? Isso não é nada pessoal, eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal a ninguém, tá? É a minha responsabilidade de vez em quando chamar a atenção para o que nós estamos fazendo, porque é como dirigir um carro. Você está fazendo uma viagem longa, no meio do caminho dá sono. O seu amigo do lado, ele vai fazer o quê? Ele vai cutucar. Ei, acorda! Ah, mas por que eu tenho que acordar? Porque você vai se atropelar por causa disso. Entende? Então, a minha obrigação é de vez em quando dar uma cutucada, assim, um cutucãozinho. Gente, escuta, bora acordar. Porque foi assim que se deu comigo também, né? Vocês talvez não tenham tido a experiência, mas no meu caso particular eu fui monge durante 10 anos. Raspava a cabeça e vivi no monastério durante 10 anos. E uma das coisas difíceis que eu tive que aprender é a constância, porque para mim ir para o monastério era como 7 anos no Tibete, uma coisa romântica, aquela coisa de que eu sou um monge, estou me iluminando. Na hora de acordar, a realidade parecia um pesadelo. E às vezes eu não queria acordar, e os monges mais velhos diziam, então por que você não vai para a casa da sua mãe? Porque lá que você pode dormir. Aqui é só para profissionais sérios. E eu entendi que eu não era assim, a evolução não era somente uma parte de glamour, tinha uma parte que era profissional, que era sério, que eu precisava trabalhar em mim mesmo. E era justamente aquilo que eu precisava para me curar. Então eu abracei. E quando eu entendi que a responsabilidade era minha, então não foi mais necessário que nenhuma outra pessoa fizesse o trabalho de minha babá. Eu mesmo fui capaz de me gerir. Entende? Então é nesse ponto e funcionou comigo. Porque a grande maioria dos comportamentos que eu tinha do que eu queria curar, nesse instante ou nesse momento, a partir desse momento é que desapareceu. Eu me lembro que eu tinha alguns cacuetes pessoais, psicológicos, toques psicológicos, que depois de um ano como monge, um dia eu parei e fiquei me lembrando, nossa, eu tinha esse toque, eu tinha esse cacuete, simplesmente desapareceu com o sadhana. O sadhana limpa internamente os nossos toques, os nossos recalques, as nossas experiências de nós traumáticos. O sadhana elimina tudo isso automaticamente. Então, vamos focar no sadhana, tá bom, pessoal? Para a gente poder ter um grupo forte. Afinal de contas, nós queremos auxiliar a humanidade. Para isso, nós precisamos nos qualificar como voluntários qualificados. E para isso, nós precisamos de um sadhana regular, tá? Então, a minha sugestão para você, uma semana tem 7 dias. Então você pode tirar uns 2 ou até 3 dias, né, para descansar um pouquinho mais, para ir se acostumando com o sadhana. Porque você não é um monge, claro, então, mas ao mesmo tempo você é uma alma, você é um ser que existe.
e você também experimenta as coisas da existência. Então não é o fato de você não ser um monge que não significa que você não é afetado pela situação do campo. Então é preciso de ter um método de segurança para lidar com o campo. Então a minha sugestão é que se você precisa descansar, como o próprio verso a gente entoa, né? Utistá, Jagrata. Se você precisa descansar, descanse. Mas não entre em coma. Não planeje isso por longo prazo, para sempre, para um tempo muito longo. É perigoso flertar com a ignorância. Dá efeitos colaterais. Então intercale, são 7 dias na semana. 4 dias, que é a média e um pouco a mais, no mínimo 4 dias, você faça um sadhana. Acorde pela manhã, banhe-se, sente, medite, respire, faça a leitura do seu livro sagrado, faça suas orações particulares, cuide-se, limpe-se, nutra-se, cure-se. Ok? Não precisa necessariamente estar comigo na sala dos mantras. Agora, se você gosta de estar conosco, então a sala vai estar aberta. Porém, o cuidado pessoal é responsabilidade sua. Seja maduro, seja profissional na sua abordagem de evolução, seja consciente, fortaleça-se. Cura-te. Né? Médico, cura-te a ti mesmo. Essa é a orientação. Terapeuta, seja terapeuta de si próprio. Assim você vai ser capaz de cuidar dos demais ao seu redor. Então, a inteligência divina requer luz. E luz é pela manhã. Tá? Então, sadhana começa com o despertar. E despertar é pragmático. Primeiro, para depois ser místico. Muito bem. Então, mais uma vez, não é pessoal, é minha responsabilidade sempre falar isso, de vez em quando. E, bom, eu aproveitei já o início, né, para a gente poder nos lembrar disso daí, tá? Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos entrar no Mahamantra, ok? Vamos